Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, nosso devocional, tendo cada dia mais conhecimento, entendimento, sabedoria, revelação do próprio Deus para conosco com relação à sua palavra, a direção, as diretrizes que Ele nos dá dia após dia, para poder prevalecer sobre as dificuldades, sobre as impossibilidades, as adversidades, e enfim, com tudo aquilo que nós do Senhor precisarmos, Ele sempre há de nos honrar e nos abençoar ainda muito mais. Falamos sobre os reis que estão sendo levantados, um morre, o outro é levantado, um filho. E agora então, olha só, em 2 Reis 22, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaias. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor. Olha que lindo, mais um dos reis ao qual Deus se agradou, Deus aprovou o seu caminho, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só, ainda que tem essa informação, né? Fez o que o Senhor aprova e não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, quando estava já com praticamente seus 26 anos, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, e além disso comprarão madeira e pedras lavradas para o reparo do templo. Mas eles não precisam prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Olha só que realmente a confiança desse rei para com esses homens, precisava nem prestar conta do que estava sendo colocado nas mãos dele, e que eles pudessem fazer o melhor para o templo do Senhor. Quando tem realmente a reverência, o respeito, o temor a Deus, como isso é maravilhoso, como flui. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele entregou a Safã, que o leu, e o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Icã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaias, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Os sacerdotes então Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salom, filho de Tiquivá e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo, e ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao homem que enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que nesse livro está escrito, que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Olha só o quanto a profetisa deu a direção do que Deus tinha falado no seu coração. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados
e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão a desgraça que vou trazer sobre este lugar. E então assim eles levaram a resposta ao rei. Olha só que como é maravilhoso, como Deus ele fala ao coração do povo, quando ele vê realmente a humilhação de um rei como este rei que se humilhou aos pés do próprio Deus, como Deus ele tem o desejo de honrar, de abençoar e prosperar a cada um. Quando assim estivermos atentos é sempre essa voz, nada, ninguém poderá impedir ou invalidar o agir do nosso Deus, porque Ele mesmo ele ordena e Ele cumpre com a sua palavra. E aqui dando continuidade no capítulo 23, olha só como Deus ele se manifestou, como Ele renovou a aliança, enfim. Depois disso, então, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, e em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. E o rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometeram-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, toda a alma, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança naquele livro escritas. Então o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou a cinza para Betel. Eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso nos altares idólatras, na cidade de Judá e nos arredores de Jerusalém. E aqueles que queimavam incenso a Baal, o sol e a lua, as constelações e a todos os exércitos celestes, também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos dos cemitérios públicos. E também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias então trouxe os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso, derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar na entrada junto da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. E embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes e seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-la para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de oficial chamada Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. É tudo aquilo que era idolatria, Josias foi eliminando, foi retirando de sobre Israel. Derrubou os altares que os seus antepassados haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acaz, os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor, retirou-os dali, despedaçou-os, atirou entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu, queimou o santuário, reduziu a pó, queimando também o pó sagrado. E quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. E o rei perguntou: que monumento é esse que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizesse ao altar de Betel. Então ele disse: deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os seus ossos, bem como do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que o rei de Israel havia construído na sua cidade de Samaria e que provocaram a ira do Senhor.
Josias também mandou sacrificar os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então, tudo que ele fez para poder eliminar um mal, a idolatria sobre Israel. Então o rei deu a seguinte ordem ao todo o povo: celebre a Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme nesse livro está escrito, o livro da aliança. Nem nos dias do juízo que lhe deram Israel, nem durante todos os dias do rei de Israel, os reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, essa Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. E além disso, Josias eliminou os médios, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Usquia havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois que Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, toda a tua alma e todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse também: retirei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, a esse templo, do qual disse: ali porei meu nome. E os demais acontecimentos do reinado de Josias, todas as suas realizações, também estão escritos no livro dos registros históricos do rei de Judá. Durante o reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou contra o rio Eufrates ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás de Josias, ungiu e proclamou rei no lugar de seu pai. Ainda que tudo que ele fez de bom, o que os antepassados tinham feito de maldade, Deus estava requerendo e estava na sua justiça, porque Deus ele faz conforme ele deseja o seu querer. E assim Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Quando sua mãe era Amutal, filho de Jeremias, ela era de Libna e fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco prendeu em Riba, a terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai, e Josias mudou o nome de Eliaquim para Joaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. E assim Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências do faraó, Joaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme as suas posses. E assim Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou apenas 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbida, filha de Bedaias, ela era uma ruma e fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Então, como sempre digo, a história sempre se repete. Josias foi um dos mais exemplares até então, né, que Deus fez sobre ele algo maior, maravilhoso, muito abençoado. Eliminou tanta idolatria, enfim, desses ídolos que se levantavam em meio ao povo, mas mesmo assim Deus teve que realmente tratar com o seu povo. Então, Josias até foi realmente vencido pelo rei do Egito, Neco, enfim, mas ele foi descansar com seus antepassados e com certeza, se ele fez a prova, ele foi muito abençoado e próspero pelo próprio Deus. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando, crendo e confiando que ele vai nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio, e que a tua presença fale conosco, nos oriente sempre em tudo, e que nada, nenhum mal, tenha o poder de impedir a nossa vitória, a nossa conquista, sempre em nome do Filho amado, do Senhor Jesus. Amém? Que você receba essa paz, essa alegria, essa força, essa virtude, e que nada, nenhum mal, tenha o poder de impedir as suas vitórias e as suas conquistas, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.